Primeira coisa que eu gostaria de falar. Eu tive um aluno que fez o curso presencial comigo e fez um comentário, enfim, me mandou um e-mail, e eu vou usar isso como exemplo, dizendo que ele fez um atendimento de mesa radiônica para um amigo que estava à distância, e esse amigo disse que tinha medo dessas coisas porque ele era médium, toda vez que ele mexia com essas coisas, porque ele se sentia incorporado. Então eu vou falar um pouco sobre mediunidade, e é um assunto que interessa para vocês porque trabalham com a mesa radiônica, tá? Não que a mesa radiônica tenha alguma coisa a ver exatamente com mediunidade, mas porém são assuntos que se misturam, porque as pessoas de certa forma ligam o oculto à espiritualidade, uma coisa que não conhece. Tudo que não se conhece tem o fator do medo, tem o fator do que está oculto. O que está oculto sempre nos causa uma certa sensação de insegurança. Então, usando o exemplo do rapaz, disse que ele estava fazendo uma mesa radiônica e o amigo lá do outro lado da tela, do Skype, incorporou uma entidade que se pôs a dizer besteira para ele, inclusive que ele não ia ajudá-lo, que ele não ia conseguir ajuda, que não sei o que lá. Então, para vocês que estão iniciando nessa linha de mesa radiônica, vamos deixar claro uma coisa. Mesa radiônica não é portal para incorporação. Mesmo que você seja médium, mediunidade, a mediunidade ela tem uma coisa assim, um pouco oculta, né? Então a pessoa fala assim, médium, o que será isso? Eu sou médium, tem uns capeta, tem uns espíritos que falam comigo. Gente, deixa de bobagem, mediunidade não é nada disso. Mediunidade é uma capacidade que a gente tem, que nós seres humanos temos, pelo menos a maioria, alguns mais, outros menos, de perceber coisas além do sentido. E existe uma espécie de um canal, uma espécie de uma facilidade para se sentir, como é que se diz, envolvido e deixar que haja o contato com esse plano espiritual, dessa dimensão da espiritualidade com a nossa dimensão. Nós servimos como canal. Essa coisa de mediunidade, de que recebe, de que não lembra de nada, que sai matando por aí, esse tipo de mediunidade não se usa mais, não existe mais. As mediunidades hoje em dia, elas são uma base de canalização. O que quer dizer isso? É como a sua intuição, como você recebe as intuições no seu dia a dia, aquela coisa de você estar fazendo uma coisa, parece que, nossa, parece que uma voz me falou, alguma coisa me falou, que eu devia fazer assim, que eu devia fazer assado, como se fosse uma intuição. Isso, na verdade, é a verdadeira mediunidade, de uma forma educada, uma mediunidade onde você está sintonizada com uma dimensão onde você recebe as informações via informação, via mente. Não tem processo de incorporação, de ficar se estribuchando, nem derrubando ninguém, nem falando com voz de capeta, tá bom? Voz de demônio. Esse é um tipo de mediunidade muito comum encontrado em centros espíritas, tá? E normalmente que trabalham com a Umbanda, com a Quimbanda, ou com... E tem alguns centros de mesa branca também, mas as pessoas não veem isso, né? Isso acontece nas salas separadas. Então, ainda falando de mediunidade, comunico para vocês que eu sou médium e falo isso com propriedade. Esse assunto eu falo com propriedade. Eu sou médium desde que eu me entendo por gente, tenho essa conexão muito aflorada, tenho uma mediunidade muito forte, muito aberta, tá? Só não sou vidente, o resto eu faço tudo. Sou psicógrafo, sou auditiva, sou de incorporação, de todos os tipos de mediunidade que vocês podem imaginar, eu já trabalhei. A única coisa que eu não sou é vidente, o resto, todos os meus sentidos na linha da mediunidade funcionam. Então eu falo isso com propriedade. Gente, essa coisa de você permitir que uma entidade encoste no seu corpo e entre no seu corpo, isso é bobagem, isso não existe mais. E a maioria dos casos de obsessão, de auto-obsessão, normalmente acontecem por auto-obsessão. Vocês não têm noção como a mente da gente é poderosa. O nosso subconsciente, o nosso inconsciente, ele é poderosíssimo. E muitas vezes, muitos dos demônios que nos obsediam são nossos próprios demônios. O que quer dizer isso? Nós mesmos os geramos e nós mesmos os alimentamos com os nossos medos. E quanto mais a gente o alimenta, mais força ele tem. Nós chamamos isso na língua da psicologia como sombra.
Subpersonalidades, exatamente. Subpersonalidades ou sombra, enfim. Todo esse conteúdo maligno que normalmente as pessoas acham que sai das portas do inferno, normalmente estão dentro da gente mesmo. Tá? Então, se você já começa entendendo por esse lado, fica muito mais fácil lidar com isso. Não há necessidade de ter medo de espíritos, de manifestações de espírito. Não há necessidade. Espíritos não fazem mal para ninguém. Eles não estão na nossa dimensão. Eles estão numa dimensão paralela à nossa. E eles só vão realmente interferir se você permitir. Você é dona do seu corpo, você é dona da sua consciência, você é dona da tua voz, você é dona desse corpo e você é uma alma, então você também é um espírito. Então, se você está dentro da sua casa, você não permitir que os outros entrem, eles não vão entrar. A prioridade é sua, você é dona desse corpo. Tá? Então não entrem nessa de que eu senti uma coisa, que estão querendo falar, tem um espírito querendo entrar. Badela, gente, deixa de bobagem, tá? Isso é bobagem mesmo. Tomem conta do seu corpo, sentem a bunda no seu trono, né? Como eu falo, sentem a bunda no seu trono, pegue o seu cetro e toma a tenência da tua vida, do teu corpo, não deixa ninguém tomar conta disso não, muito menos do teu corpo quando a gente lida com o espírito, tá? Vamos falar um pouquinho de apometria, porque esse assunto Isso, fica em você mesmo. Esse assunto, de uma certa forma, as pessoas misturam muito com mesa radiônica. A mesa radiônica, gente, não é abertura para espírito, não é nada disso. Ela é um desenho, tá? É um desenho feito numa placa que tem várias informações. Então, esses desenhos têm informações. Tem informações espiritualizadas? Tem informações canalizadas? Tem, mas são só informações, são energias. Energias que nós vamos, como co-criadores, buscar e criar, tá? Então vamos entender o seguinte. Lá nos centros onde se fazem macumbas, onde se fazem entregas, onde se fazem trabalhos de magia, o mago, ou enfim, o médium, o pai de santo, aquela pessoa que se propõe a fazer esse trabalho, ele pega as energias, né? Que seja da terra, da água, do ar, é um manipulador de energia, ele pega todas essas energias e faz ali como se fosse uma bola de energia, e se for o caso, ele pega as energias que eles usam das alquimias, né? Junta todas essas energias e, se eles tiverem a necessidade, junta uma consciência de um desses obsessores que ficam vagando por aí e pagam para ele essa energia para que ele leve para a pessoa, certo? A pessoa só vai receber primeiro se ela tiver na ressonância, se ela tiver com uma frequência baixa. Porque você imagina o seguinte, você pega uma bola pesada de ferro e joga, ela vai para baixo, porque ela é pesada. Se a pessoa tem uma sintonia alta, não tem como ele alcançar, porque a bola de ferro não vai subir para pegar. Então, a partir do princípio que as macumbas, as magias são feitas dessa maneira, é assim. Primeiro, macumba só pega se você estiver na sintonia, se estiver na mesma sintonia. Só que nós não conseguimos manter a nossa sintonia em alto o tempo todo. Às vezes a nossa sintonia cai, né? Às vezes nós ficamos aborrecidas, preocupadas, doentes, isso faz com que a nossa energia caia. E se a fonte estiver ativa, aí é onde que ela consegue te pegar. Exatamente, a gente chama esse efeito de ressonância, né? Está na ressonância, certo? Então, magia pega? Macumba pega? Pega sim, tá? E qual que é o processo que se usa para fazer essa retirada de macumba? Apometria, tá? Isso. Naquele dia que você briga com o namorado, queima o bolo, perde o emprego. E pega naquele dia, exatamente, que você baixa a tua frequência, aí se a fonte está ativa, ela está te esperando. Na hora que você descer, ela te pega. A apometria, ela é uma ferramenta para a gente imediatamente fazer isso. Abertura e limpeza do corpo dessas energias que foram absorvidas ou foram adquiridas por ressonância e tal. E dentro dessa situação, nós encontramos várias coisas, né? Então, vários tipos de obsessores, de frequências, enfim, nós temos uma série delas.
Então vamos lá. O termo apometria é oriundo do grego apó, que significa além ou fora de. Metron, relativa medida, representa o clássico desdobramento entre o corpo físico e os corpos sutis do ser humano. Não é propriamente o mediunismo, é apenas uma técnica de dissociação, ou seja, separação dos corpos sutis. Começou essa apometria, ela começa, na verdade, com o espiritismo mesmo. Hoje virou uma técnica terapêutica e virou exatamente só técnica, mas ainda existe a apometria no significado mesmo do espiritual mesmo, tá? Então, uma técnica de apometria durante um centro, como é que ela funciona? A pessoa passa como se fosse uma cirurgia espiritual, ela deita ou ela é recolhida num local onde o apômetra, onde nessa sala tem vários médiuns. E esses médiuns, pessoas que estão ali prontas para trabalhar ali, elas se doam como trabalho, então elas recebem ou ficam ancoradas, né, com entidades de guardiões, de amparadores, enfim, uma série de entidades que são invocadas na hora de se fazer a apometria. E o médium, quer dizer, o apômetra é aquele que faz a abertura dos corpos sutis e quem trabalha é o plano espiritual. O que nós, como seres humanos, doamos são os nossos pulsos, aqui representados pela nossa energia vital, pelo nosso prana, pela essa frequência que nós emitimos, essa energia que nós temos, esse prana, esse calor que nós temos, o nosso magnetismo serve como ferramenta para os espíritos poderem trabalhar, para as entidades, enfim, para os orixás e para os mestres poderem trabalhar. Porque se não fosse assim, não precisaria da gente, vamos combinar? Que eles não precisam da gente para fazer isso. Usam a nossa energia, nosso eletromagnetismo para poder fazer esses trabalhos. A apometria é uma técnica de desdobramento induzido por ação e vontade do operador, mediante a aplicação de pulsos magnéticos, associados à contagem e comandos verbais. O processo é viabilizado e sustentado pelas hierarquias espirituais amparadoras. Ainda é um trabalho de espiritualidade? Sim, é o que eu estou tentando explicar. Quem faz o trabalho, quem viabiliza, quem sustenta são as hierarquias espirituais amparadoras. Nós doamos apenas ectoplasma, que é que nós chamamos de energia zeta, a energia que todo ser humano vivo tem. Tá? Para vocês também que são espíritas, fazem evangelho no lar, sabe como é que funciona isso? Normalmente as pessoas se juntam numa mesa, fazem aquela oração, né? E começam a vibrar pelo planeta, pelas pessoas que estão em refúgios, em abrigos, em hospitais. Então você vai vibrando, vibrando. O que você está fazendo? É uma equipe de pessoas que estão em um momento de doação, doando aquele ectoplasma, aquela energia para que seja levado a esses locais como cura, como energia magnética. Quem faz isso? É o plano espiritual. Vocês se juntam e estão oferecendo. É assim que funciona. A apometria é uma técnica que faz o desdobramento dos corpos para poder fazer a limpeza. Aqui tem algumas informações, mas no caso não vou me pegar muito elas não, tá? Quando nós falamos em apometria integrada, repetindo, nós estamos entrando num novo conceito de apometria, onde não tem mais a necessidade da presença física dos médiuns, tá? E o operador ou apômetra não precisa necessariamente ser médium, porque não há o fenômeno de incorporação. Então, se nós somos aí pela linha, né? Então, o Rodrigo Rome e a Karina Greco são pessoas que trazem um olhar já holístico para a apometria e tiram um pouco essa coisa da espiritualidade, enfim, sob forma de incorporação, tá? As canalizações das primeiras fraternidades de amparadores, então, onde a Karina Greco e o Rodrigo Romo trazem aí esse comando temporal, Santa Metista, Santa Esmeralda, comando de Micael, que nós vamos ver aqui. Desvincula do vínculo religioso, do elo religioso, e traz para a área de terapias, e existe total ausência do fenômeno incorporação. Veja bem, eu estava falando da apometria clássica, agora estou falando da apometria integrada, que muda um pouco esses conceitos e é usado apenas agora como técnica. Vamos continuar aqui.
Esse material foi cedido pelo Jair Cordeiro, que também trabalha com apometria integrada, por isso que tem o nome dele aqui, né? Aí o Jair Cordeiro vem na linha, seguindo o Rodrigo e a Karina Greco, já incluindo a massa ascensional intraterrena dos Devas da Luz, né? E começa a entrar com esse assunto. A Fraternidade de Eruianda, que são os orixás, os povos da luz, e os mestres da Atlântica e os cavaleiros da luz. Ferramentas para o equilíbrio emocional, ferramentas avançadas de proteção, ensino objetivo e valorização da prática. Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona isso, tá? Então, nós temos o agregado anímico espiritual, quer dizer o seguinte, como os seus corpos se dividem. Então, nós temos, a princípio, basicamente falando, 7 corpos. O corpo físico, que é esse que a gente conhece. Logo em seguida, na sede das informações, nós temos um corpo astral, que tem exatamente a mesma forma que o nosso corpo físico. Ele é como se fosse o calor que sai da sua pele, aquele magnetismo, ele é o seu corpo astral, ele representa o seu corpo astral. Tem o mental inferior, tem a ver com os 5 sentidos e a inteligência. Ele já não tem mais a forma de corpo humano, e sim uma esfera, né? O mental superior, que tem a ver com a vontade, com a imaginação. O búdico, que é o banco de dados da consciência, ou seria o registro acástico, é ele que traz o registro acástico. E o Atma, que é o centelha divina. Então, separando de uma forma assim bem grosseira, né? Porque a gente sabe que a pessoa tem no mínimo 12 corpos, isso é uma forma assim dos mais grosseiros, né? São esses corpos que são separados. É como se você pegasse a pessoa e abrisse ela assim como uma cebola, soltando as partes dela. Para que a gente abre? Para limpar por dentro, certo? Para poder varrer. Porque uma coisa acoplada, fechada, você não consegue limpar. Se você consegue desdobrá-la, você tem muito mais facilidade em poder acessar esses campos. A apometria é isso. É para você abrir, sutilizar os corpos, abrir esses corpos sutis e poder interferir neles, tá bom? Aqui uma outra versão, né? Dos corpos. Segundo o EMF, né? Esses são as malhas magnéticas, como funciona o nosso corpo astral. Como essas energias saem e entram no nosso corpo. Então, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de obsessão, tá? O que a gente chama de encosto ou obsessão extrínseca. Obsessão extrínseca e obsessão intrínseca. Então, aquele que vem de fora, ex e do in de dentro. Vamos dar uma conferida no que é isso aqui. O que tem a ver com essa obsessão exterior? Desencarnados, corpo emocional astral. Vocês sabiam que quando a gente morre, nós vamos dissipando os corpos aos poucos? Quando a gente morre, o primeiro corpo que morre é o nosso corpo físico, é o primeiro. Em seguida, é o corpo astral. Ele demora pouco tempo para se desmanchar. Questão de horas. Umas 12 horas, mais ou menos. Alguma coisa assim. Não sei bem ao certo. Então, o corpo físico morre. Em seguida, o astral, ele vai desintegrando aos poucos. Nós temos também outros corpos, que é o emocional, o mental e o espiritual. Então, o corpo mental, quer dizer, o emocional é o segundo que morre. É o segundo corpo que vai se desintegrando. Ele demora mais tempo. É por isso que nós temos tanta gente, tantos espíritos desencarnados que ainda estão apegados aqui na Terra. Porque ainda não dissiparam o corpo emocional. Estão pegos ainda a emoções. Emoções de raiva, de medo, de amor, de apego. Então, enquanto existir o corpo emocional, corre o risco realmente desse desencarnado permanecer em nossa dimensão, tentando interferir na nossa dimensão, porque ele não consegue sentir e viver que o emocional dele ainda existe. Quando o emocional se desintegra, fica somente o corpo mental. Então ele tem consciência, ele sabe, ele conhece, reconhece as pessoas, mas não tem mais o vínculo emocional nesse passo. Então a possibilidade de ele ser um obsessor já é mais difícil, porque ele não está mais movido pelas emoções, né?
Então, quando a gente fala, e quando nós estamos falando do corpo espiritual, exatamente, que já perdeu o campo mental, já perdeu o emocional, já perdeu o físico, o duplo etérico, isso quer dizer o quê? Ele é apenas uma consciência, ele se une, ele é apenas uma luz, ele se une ao todo e ele não tem mais individualidade, ele perde totalmente a individualidade quando nós estamos falando do campo somente espiritual, tá? Da mônada da pessoa, daquele Atma. Então, não tem mais individualidade, passa a ser parte de uma consciência coletiva da humanidade. Tá? Dentro da linha dos desencarnados, quando está com o corpo emocional ou o corpo astral, tem a conexão direta e a sintonia com os estados de consciência. Elementais, formas, pensamentos e entidades da hierarquia negra ou extraterrestre. O que quer dizer isso? Dentro da obsessão extrínseca, então nós temos os desencarnados, os elementais, as formas pensamentos, as entidades de hierarquia negra e os extraterrestres. São 5 tipos de obsessões extrínsecas, quer dizer, as obsessões que vêm de fora. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Nós estamos falando de entidades que ainda contêm o corpo emocional ou o corpo mental. Então, nossa, eu tenho um cliente que se conecta e se sintoniza com tudo. Parece um rádio ou um celular. É sinal que ele não está refinado, né? A sintonia dele está totalmente aberta e se conecta com tudo, né? Mas celular não é nem assim, porque o celular geralmente ele tem o número dele e ele tem a sintonia com os números que ele liga, ele não fica ligando para todos os números de uma vez só, né? É uma pessoa totalmente desequilibrada essa. A mediunidade dele está mal desenvolvida, ou mal filtrada, ou mal sintonizada, vamos assim dizer, ele está grande, né? Exatamente, é isso aí, Renata. Se a gente ainda falando da obsessão extrínseca, né, estamos falando de entidades. Essas entidades, olha, como nós vemos aqui na primeira figura, representa provavelmente um membro da família, né? E na outra figura está representando obsessores que ficam desnorteando a pessoa. Então, provavelmente isso tem a ver com alguma coisa, alguns obsessores que foram enviados por forma de magia para perturbar a pessoa e eles ficam tentando realmente o tempo todo interferir, tá? Em alguns casos. Por desencarnados é o que eu estava falando, enquanto eles não perdem o corpo emocional, eles têm o poder de tentar ficar obsediando as pessoas. Só vai conseguir te obsediar se você estiver na frequência dele, né? Se você tiver com medo, se você tiver com raiva, mais ou menos assim. Se tem um desencarnado que está passeando aí por uma dimensão paralela e ele é uma pessoa raivosa, quer vingança o tempo todo. Se você vibrar igual ele, eu tô com raiva, eu quero vingança, negócio, rapidinho ele cola em você por sintonia, por ressonância. Então você passa a ser obsediado por um fator que necessariamente não foi enviado, mas acoplou-se para você por ressonância. Por desencarnados recentes, né? Ainda uma figura aqui, uma fotografia de desencarnado que fica ainda no local, né? Da casa, que não se desapegou ainda, não perdeu o corpo emocional. Fica preso na casa. Desconfigura um pouco o vídeo, porque eu puxei direto para a sala de aula e a versão do PowerPoint não é a mesma, tá? Agora falando sobre entidades. Essas entidades são aquelas que são enviadas através da magia, como eu expliquei para vocês. Elas vão com foco, né? Foi feito um trabalho, mais ou menos assim, olha, eu te pago para você ir lá levar essa carta para a pessoa. E eles vão lá levar a carta porque eles estão recebendo por isso. Eles têm consciência, eles não fazem o bem ou não fazem o mal, eles fazem o que paga para fazer. São pau para toda obra, tá? O que pedir para fazer o bem eles vão fazer, pedir para fazer o mal vão fazer. Eles não têm o campo emocional, quer dizer, eles não estão movidos por emoções, mas têm o campo mental, e o campo mental que determina a sobrevivência deles e para onde eles vão, como eles vão fazer esse processo. Tá?
Ainda falando sobre entidades, né? Mais algumas figuras aqui para vocês verem sobre entidades. Vou ter que mudar a tela, peraí. Quando nós falamos dessas entidades, pessoal, nós estamos nos referindo a entidades que vivem em subdimensões. Eles vivem em subdimensões, eles podem ter qualquer tipo de forma. Dentro dessas subdimensões, cada uma tem uma porta, né? Então nós temos subdimensões -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, enfim. Dentro dessas subdimensões, quanto maior o número dela, por exemplo, -9, -10, subdimensões, são seres menos esclarecidos e se representam mais ou menos como os bichos, animais selvagens mesmo, tá? Animais selvagens, isso. Dentro de cada dimensão dessa, na porta de cada dimensão dessa, existe um guardião. O guardião é o único que tem acesso a poder entrar dentro desses portais para poder buscar, levar, orientar ou trancar alguém. Que esses guardiões têm um nome que nós chamamos de Exus. Então, os Exus, segundo Rodrigo Romo, vou usar ele, os Exus, eles não são demônios, eles são guardiões das subdimensões onde ficam os demônios, né? Então, eles têm que ter a mesma frequência exatamente para poder circular por essas subdimensões. Eles que são porteiros, tá? Então, esses seres que aqui estão representados seres de subdimensões, certo? Robson Pinheiro eu nem conheço. O nome não me é estranho, mas não sei quem é, não. Eu conheço isso segundo o Rodrigo Romo, né? Tá. Obsessões por encarnados. É muito comum a gente tá. Não conheço esse livro. Eu li foi o Cura Quântica Estelar mesmo, que ele explica sobre isso, tá? É verdade, Robson Pinheiro, já ouvi falar assim. Quando nós entramos agora com... Eu vou tirar a imagem, tá, pessoal? Quando nós entramos por obsessões por encarnados, nós estamos nos referindo a obsessões feitas por membros familiares, muitas vezes familiares ou membros muito próximos da gente. Muitas mães são obsessores dos seus próprios filhos e muitos filhos são obsessores de suas próprias mães, são verdadeiros vampiros. Dentro desse processo de espiritismo, de espíritos, né? Essa convivência dos espíritos, existe muito essa coisa de drenagem, de se sugar, de vampirismo, né? Quantos filhos que a gente não conhece aí que são verdadeiros obsessores e sugadores das energias de suas mães? Aliás, eu acho que toda criança é um pequeno vampirinho, né? Mas tudo bem, a gente tem os filhos exatamente para poder se doar a eles tudo. O problema é quando eles deixam de ser vampiros saudáveis, né? Porque estão ali se alimentando para sobreviver e passam a ser vampiros eternos, né? Achando que as mães são suas fontes de energia para sempre. Então manipulam as mães, causam uma série de problemas, estão sempre sugando, drenando, acabando com as energias de suas mães e de seus pais. E o inverso também é verdadeiro, quando muitas mães vampirizam seus próprios filhos, né? Existem muitos casos disso. Então, necessariamente não quer dizer questão de hierarquia, e sim quando uma pessoa, ela obsedia a outra, de uma forma até muitas vezes que inconsciente. E existem seres humanos que a gente encontra com eles em todos os dias, todos os lugares, nos ônibus, nos carros, nos coletivos, nos metrôs, no trabalho da gente, que são verdadeiros vampiros também. Eles simplesmente sugam a tua energia de uma maneira assim, na cara dura. Isso não quer dizer que faz de propósito, pessoal. Eu já percebi o seguinte, é engraçado. Quando eu andava bastante de ônibus, eu não podia dormir no ônibus. Porque toda vez que eu dormia no ônibus, eu acordava destruída. Eu saía do ônibus capengando. Até eu conseguir recuperar minha energia, demorava muito. Por que acontece isso? Eu sou uma pessoa que cuido muito de limpeza energética, enfim,
de estar numa frequência alta. Então, normalmente eu procuro ter uma boa vibração, certo? Quando eu entro no meio onde estão cheios de pessoas que estão com uma baixa vibração, não porque são de baixa vibração. Poxa, a pessoa passou o dia inteiro ali, sabe? Trabalhando, tá cansada, tá aborrecida, tá com raiva, a energia dela baixa, né? Não quer dizer que ela é assim. Então, quer dizer, quando você entra num ônibus que tem pelo menos 50 pessoas lá dentro, aquilo é uma troca de energia muito grande. Se você está alerta, acordado, tipo, conectado, você está com o seu campo fechado, você está ali no controle. Se você dorme, vamos assim dizer, no ônibus, né? O que acontece? Você libera esse campo, então automaticamente você é drenado por um simples fenômeno da natureza, tá? Não que a pessoa tá lá para sugar você, que tá ali para querer te sugar, não é isso, gente, fenômeno da natureza. Sempre a natureza, ela cede do mais forte para o mais fraco, ela puxa, certo? Ela procura manter sempre o equilíbrio. Com certeza, no local de trabalho também tem isso. Se você trabalha com pessoas que estão sempre numa frequência muito baixa, normalmente você tende a sair detonada, né? Cansada, desgotada. Prestem muita atenção, vocês podem estar trocando energia com o meio pode estar roubando energia sua. Quando eu digo meio, eu estou me referindo ao ambiente, às energias telúricas, às pessoas que estão, aos encarnados, ao chefe, aos invejosos, porque a natureza vai fazer isso, ela vai procurar manter o equilíbrio, buscando, tirando de quem está forte para poder equilibrar o fraco. Então, isso é fato. Mas aqui nós estamos falando... detalhe, antes que vocês perguntem, antes que comecem a criar neura, isso só acontece se você permite, se você não tem consciência disso. A partir do momento que você tem consciência, que você já se sentiu, você dá um comando para que o seu campo seja fechado e que você não doe nada mais do que te sobra, automaticamente você fechou o seu escudo de proteção, certo? Então você não é mais um doador de energia, porque você fechou aquele campo de saída, de drenagem de energia. É verdade, Karina. Régia, tem como fazer algum trabalho na mesa para proteção? Eu faço viagens atrás e vou para lugares que não gosto. Acordo horrível. Tem, Karina, faça trabalhos para subir a sua frequência, para que mesmo que você continue viajando, você não precisa ir para lugares horríveis. Normalmente as pessoas vão para os lugares que elas se propõem a ir. Às vezes você se propõe até ir ajudar, entende? Então você chega, volta cansada mesmo. Não está na hora de realmente você mudar a sua consciência e mudar a sua profissão no astral também? Exatamente, está na hora de você mudar a sua profissão no astral, né? Tá cheio de gente proposta a fazer esse trabalho. Você, quando toma consciência, você pode mudar o seu cargo, né? Sim, Karina, tem um médium translado, vai para lá. Ao invés de receber, só assim. Exatamente, ó, se você muda a sua frequência, você pode pedir, né? Qual é a palavra? Quando você passa de cargo para um cargo maior, promoção, você pode pedir uma promoção para trabalhar em outros setores. E com certeza você irá para outros setores, mas só sai de lá quem está pronto, quem toma consciência. Se você toma consciência, você já está na hora de pedir sua promoção. Isso, faça uma mesa para subir sua frequência pedindo uma promoção para quando você for fazer suas viagens astrais. Pede para estudar, é melhor você estudar. Eu até hoje, teve uma época que eu trabalhava muito como lixeira do astral, né? Já trabalhei muito como lixeira do astral, muito. Ajudando drogado, animais, sofrimento, dor. A hora que eu tomei consciência, eu pedi para mudar. Comecei para trabalhar em lugares melhores. E depois, quando eu tomei consciência de novo, eu pedi para estudar. Agora eu sempre volto de escola e é bem melhor. Aliás, a maioria dessas aulas, quando eu desembesto a falar feito uma louca, é porque eu já nem estou mais falando assim de uma maneira
consciente, sinto que eu já conectei lá com a escola e deixo fluir, entendeu? É mais ou menos isso. Então nós estamos falando sobre obsessão por encarnados, por ambientes, enfim, inclusive casos de família, pessoas na família, né? Uma coisa que eu acho importante vocês prestarem atenção com quem vocês dormem. Prestem atenção nisso, eu vejo muito casos de vampirismo entre marido e mulher, tá? Normalmente quando a pessoa é muito baixo astral, ou que você não está na sintonia do seu companheiro, vocês não estão se curtindo, um drena o outro. Não quer dizer que está sendo drenado, às vezes você está drenando, principalmente quando dormem junto, tá? Procurem prestar atenção sobre isso. E ainda nesse assunto, vocês sabiam que quando você transa mais de 6 vezes com uma pessoa, você começa a já trocar energias com ela? Pois é, vamos ficando, já que abri nesse assunto, vamos falar sobre tudo isso, né? Uma vez não, 2 vezes não, 3 vezes talvez, 4, 5, já fez a sexta, você já está trocando energia com essa pessoa, tá? Então procurem saber muito bem com quem vocês vão se relacionar, porque com certeza vocês estão formando um vínculo. Obrigado pela palavra. Isso quer dizer o seguinte, Adriana, quando vamos supor que você está, enfim, você está sem um relacionamento fixo e você começa a sair com um camarada qualquer, começa a sair com um cara qualquer e transa pelo menos 6 vezes com ele, mas ele é super baixo astral, pode ter certeza que você vai começar a ser contaminada pela energia dele. Os miasmas dele vão começar a fazer parte de você também, entendeu? Não, Fernanda, isso aí também é bobagem, porque a partir do momento que você toma consciência e limpa, você já limpou, tá? Não, eu sou mais prática, nunca desmancha é bobagem. Se você pensa que você está fazendo uma troca de miasmas, né, uma troca energética onde vocês compartilham os seus próprios miasmas, vamos assim dizer, os miasmas são limpáveis, né? Dá para se tirar, então com as ferramentas como mesa radiônica, por exemplo, esses cortes podem ser feitos, né? Isso era uma realidade do passado, agora com as novas ferramentas não é mais realidade, pode ser travado, mas para isso tudo tem que ter consciência, sem consciência você não faz. Mas não é assim. Se limpa, se limpa, se limpa. Um agora, limpou. Então isso explica porque as pessoas às vezes começam relacionamentos, depois muda. A pessoa sempre foi uma forma alegre, positiva para cima e depois começa um relacionamento. Ô, Lia, com certeza, né? Começa a se fechar, começa a ter energia do medo, começa a mudar o tipo de energia. Com certeza explica, tá tendo já uma troca de energias do parceiro. É isso mesmo, Lia. Procede a informação. Olha que quanto assunto interessante a gente descobriu dentro de obsessão por encarnados, né? E às vezes você vai ali fazer uma mesa radiônica, tá cheio de obsessores. Você pensa que tá cheio de capeta do teu lado. Não tá cheio de capeta do teu lado lá, não. Tá cheio de miasma do outro. Eu tinha um relacionamento, fiz de tudo para me desvincular. Só consegui ir com a mesa esse ano. Você tem que cortar, mas você tem que ter consciência. Gente, prestem atenção ao que eu repito toda hora. Vocês têm que ter consciência disso. Pois é, Lia, aí você tá aí, linda, firme e forte, maravilhosa, com os cabelos soltos, né? E as unhas vermelhas. Parabéns, você sobreviveu. Não é não, gente? A gente sobrevive, mas trata da gente tomar consciência e se limpar da energia do outro. Uma mesa radiônica para isso é maravilhoso. Todas vivas, graças a Deus, né? Embora todos os miasmas adquiridos, absorvidos, não é não? Estamos vivas e inteiras, e conscientes e inteligentes agora, né? Então vamos prestar atenção na obsessão por encarnados. Então olha a coisa que interessante, quanta coisa interessante tem na obsessão por encarnados, né, gente? E é uma coisa comum, né? Comum de acontecer. Tomou consciência, abre a mesa, limpa, corta os vínculos, pronto, tá prontinha para outra, né? É isso aí. Tem que ter consciência, viu, gente? Tem que saber. Quando eu digo ter consciência, quer dizer, tem que estar consciente, tem que saber
Se cuidado com quem vocês se metem, né? Cuidado. Cuidem, conheçam os seus parceiros primeiro. Aliás, a sabedoria antiga diz o seguinte, né? Que você tem que conhecer, namorar, noivar, para depois casar. Hoje a gente já começa pelo sexo, né? E depois vai ver se o camarada sabe falar alguma coisa, o que ele pensa, o que ele sente, qual que é o histórico da família dele, né? Começa tudo ao contrário. Acho que antes estava certo, você tem que conhecer a pessoa primeiro para depois transar com ela, né? Mas tudo bem, a gente vai acompanhando os tempos e ao mesmo tempo vamos tendo novas ferramentas para acordar. Régia, a Fernanda sabe, eu conheço um bruxo muito tradicional, simplesmente não entende como eu me enfio em encrenca e me limpo tão rápido. Pois é, falar para ele, eu tenho a mesa radiônica e eu tenho consciência disso. Fica me dizendo, eu não devia ser assim. Ele pode estar ultrapassado, né? Vamos lá. A intervenção apométrica também é uma forma de obsessão, né? Porque a partir do momento que você está entrando no corpo da pessoa e mexendo com o corpo da pessoa, você também está invadindo o campo dela. Não deixa de ser também, a intervenção apométrica também não deixa de ser uma espécie de qual é a palavra? Uma espécie de intromissão, de você entrar no corpo do outro, né? Régia, eu encomendei e li o livro, comprei o livro de Urantia. Jesus, espero conseguir nessa existência ainda. Ele é bem grande mesmo. Faz o seguinte, Karina, vai lendo os capítulos mais interessantes para você e leva para ele pro resto da vida aí. Tá, tadinho, mas ele se sente a última estrela do Oriente. Não vou dizer para ele que está errado. Não precisa falar, deixa, tá certo, tá tudo certo, ele tá certo, né? Um outro tipo de obsessão. Ainda tô falando olha a Karina aqui, ó, indo passear, ó, né? Regimenteado recebe Exus e ele trabalha ao meu lado. Eu sinto muito mal pela energia dele. Ontem fui e fiz a mesa. Quando voltei para minha sala, meu enteado começou a cantar a música de Umbanda. Silvana, vamos lá. Vamos tirar os nossos dogmas. O fato dele trabalhar e receber Exus não torna dele um Exu, tá? Boa noite, Rômulo, bem-vindo. Não o torna um Exu, tá? Então, de repente, você conhecendo um pouco mais esse assunto, abrindo um pouco mais o seu coração, ele apenas está fazendo a parte dele, está trabalhando, né? Ele me deixou com calafrios, fica muito mal, é normal mesmo depois da mesa sentir a influência dele? Silvana, se você está com medo, a energia do medo vai fazer com que você ressone isso, né? Se você tem medo, se você tem aquele... Eu acho que a partir de agora você não vai sentir mais mal ao lado dele. Sabe por quê? Ele é um ser humano como você, ele tem energia como você, entendeu? Enfim, ele tem a mesma força que você. Isso não o torna mais forte e o fato dele receber e trabalhar com Exus não o torna uma pessoa diferente. Ele sabe, é apenas uma escolha dele. Você tem a sua força, você está dentro do seu corpo, você está no seu comando e você só não permitir que não haja influência, porque o que faz você se sentir mal é exatamente isso que eu estava falando agora, da paranoia, do medo, do desconhecido. E a partir de agora você não vai mais ter medo do desconhecido, porque é um assunto que já começa mais a fazer parte da sua vida. Você é mais segura, você é mais forte, você sem passar mal. Gosto do seu ponto de vista, sem dogmas, tudo é luz. E é mesmo, né? Temos medo do desconhecido e às vezes vem para abrir os novos horizontes estudar. Exatamente. Eu tinha muito medo de Exus. Eu cresci numa família católica e evangélica que punham os Exus como verdadeiros demônios, né? Aquele do mal, que vai me atacar, que vai me matar, que vai me sugar, que vai foder com a minha vida, vai me ferrar a minha vida, vai fazer tudo isso. Desculpa aí, hein? Foi conhecendo um pouco mais, estudando, que eu perdi os meus medos, tá? Perdi os meus medos. Ah, tem o Exu, tem importância, eu também sou, né? Se eu quiser ser luz, eu vou ser. Se eu quiser abrir meu lado Exu, eu vou ser. Enfim, estamos todos em família, somos todos da mesma família, né? Não precisa ter medo de nada, não.
A gente tem o mesmo poder e temos, enfim, faz parte da nossa dimensão, da nossa vida, né? E reconhecer o trabalho deles, cada um está no seu lugar, cada um está fazendo o seu trabalho, sem problemas. Silvana vai ver que ele recebe exatamente e mexe com você e fazendo isso. Trata da relação de vocês, põe a intenção na mesa que ele chama a atenção de forma positiva. É isso aí, Renata, gostei. Com certeza, como eu estava explicando, segundo Rodrigo Romo, os Exus eles são guardiões dos templos, né? Das dimensões. Eles não são maus, eles estão fazendo o trabalho deles, tá? Olha lá, o Rômulo se manifestou. Os Exus são... Puxou, deixa eu voltar aqui. Os Exus, de verdade, são entidades de luz, com tarefa de proteção e vitalização. Aí pronto, estou explicado aqui o Rômulo falando. Ajuda bastante eles. Exu é só um mensageiro que leva e traz as coisas que foi pedido. É isso aí. É um mensageiro, é um guardião, enfim. Eu acho que a gente devia se preocupar um pouco mais com o pessoal que ele guarda lá nas dimensões, né? Que ele toma conta. Aqueles sim são levados a fazer, né? Que se alimentam com energias de medo, de angústia, de raiva, de ódio. E os Exus não se prestam a esse papel não, tá, gente? Então, se teu cunhado trabalha com Exu e trabalha do teu lado, fica tranquila, tá tudo em ordem, tá? Eu também acho que Exus deveriam ser do bem, mas o dele mente, já mentiu várias vezes. As entidades de sombra são os quiumbas. Então, ó, não sabia desses nomes. Eu sei que são os que vivem nas subdimensões, presos dentro desses portais.